eu chamar alguém de moreno, de mulato, de qualquer outra coisa, desde que isso não tivesse com problemas ideológicos. Para mim encerrar, senão a gente vai ficar aqui até 10h30, 11 horas da noite. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente está querendo falar alguma coisa, fala denegrir, não é isso? Um dia eu estava mais ou menos no tudo, e aí de repente o cara chegou e falou assim, fulano está denegrindo. Eu falei, olha, por favor, não usa isso, porque nós negros não gostamos, isso me incomoda, isso é chato. Pô, eu fui numa boa, o cara pegou assim, Batista, você é muito chato, tudo pra você é coisa racial. Pô, eu falo denegrir porque é o jeito que eu falo, é a minha maneira. Tá bom, continuando, discussão, eu aceitei. Aí chegou uma hora, um grupo dele ofendeu um amigo no meu grupo. Eu falei, por favor, não dê branca ao passado. Aí o cara me falou, não, para você é denegrir, para mim é de branquinho. Bom, não tem nada a ver, entendeu? Então, por favor, não dê branco o passado dele, que o passado dele é bastante negro, o suficiente para ele ter bastante orgulho. Quando terminou a reunião, o cara chegou para mim e falou o seguinte, pô, eu não vou usar mais denegrir, porque nunca ninguém usou branco para referência de maldade. E isso me incomodou. Porque os brancos acham que eles ofendem a gente. Aquele negro tem cabelo ruim. Eles acham que acabou, a gente tem que aceitar numa boa. Aí eu falo, chegou um branco para mim, negão, Batista, como é que eu fico com esse cabelo raça? Não fica, por quê? Porque seu cabelo é escorrido. Cabelo escorrido não serve para fazer isso. Ponto, é que é cabelo preto. Acabou. É cabelo escorrido, não é cabelo bom. Porque eu aprendi durante muito tempo que cabelo bom é o cabelo branco, que tinha que usar pente flamengo. Eu tinha que usar vaselina no cabelo, dormir com meia de cabelo, de meia de mulher na cabeça para poder ficar com ondinha e... Bom, por quê? Porque o meu cabelo era ruim. Hoje não é ruim, esse é meu cabelo. Vocês estão entendendo? E se a gente não aprofundar isso, a gente vai ficar na superficialidade. Eu vou lembrar um monte de outro, para encerrar de fato. Teve uma menina um dia na USP, na UFD, que chegou para mim e falou assim, professor, eu sou parda, mas eu não tenho negro na minha família. Na sala, aí eu falei assim, então você me desculpe, você é um ET. Não, falei, você invadiu a terra. Por quê? Porque minha filha, parda, é o significado de mestiçagem. Se você é pardo, significa que tu não é branco. Porque no Brasil é o seguinte, pardo, essas coisas é sujo. Por quê? Porque ele não vai ter nunca status de branco. Branco é status. E nós pretos, que somos ferrados, queremos que todos os pratos sejam pretos que nem nós. E quando nós lutamos pela cota, os mulatinhos, os pardinhos, não queriam ser, porque não queriam. Agora eu acho que querem ser tudo preto de novo. Né? Aí eu peguei e falei, essa menina, isso foi em 2008. Ela nunca mais estudou comigo. Ela fugia de mim como o diabo foge da cruz. Então, ela terminou o curso de pedagogia sem voltar a ser minha aluna. O ano passado, ela colocou... Não, e os alunos vieram para mim e falaram, professor, é uma coisa estranha. Por quê? Porque ela tem negro na família. Eu falei, minha filha, eu sei que tem. Você olhava para a menina, você via. Ela tinha algumas coisas. Aí, o ano passado, em janeiro, ela postou uma foto de um rapaz, um negão bonito, bonitão e tal. Esse é o meu sobrinho mais querido. Botou um Face. Aí eu não aguentei, né? Peguei e comentei embaixo. Olha, sinto muito lhe informar, mas ele é preto. E era pretão mesmo. Né? A menina apagou a imagem. Porque, gente, olha, ela falava para todo mundo. Eu sou parda, mas não tenho negro na família. Ela não via. Entendeu? Não via. Se vocês olhassem do rapaz que ela postou, era um absurdo ela ter dito aqui. E colocar o meu sobrinho mais querido. O sobrinho mais querido dela, ela não reconhecia que existia. O que eu acho mais interessante, né, o caso mais grave nessa situação, é que o senhor falou, terminou o curso de pedagogia. Quer dizer, ela vai para a sala de aula, ela vai trabalhar com crianças, ela é negra, não se reconhece enquanto negra e é uma pessoa que vai perpetuar atitudes racistas em sala de aula com criança, que é mais grave. Então isso aí são coisas, mas não é privilégio lá não. Não, isso é verdade. Isso que você falou é o que eu quero dizer. Qual é o grande problema hoje que nós temos? Por exemplo, são as igrejas evangélicas.
Igreja evangélica, hoje eu não vou dar trégua. Elas são minhas inimigas. Quando o Feliciano vai para a imprensa e diz: os negros são descendentes de Cã, porque são negros, porque são malditos, eu não posso aceitar isso para negociar. Eu não vou negociar com um cara como esse. Um cara que diz que a igreja, que todas as religiões, e a sua maioria dos evangélicos, que as religiões e matrizes da criança são do demônio, ele está dizendo que a África é um inferno. Eu não posso negociar com um cara desse. Acabou. Quando o camarada chega, nós temos agora, no momento do pessoal fundamentalista, de uma parte dos islâmicos, não são todos os islâmicos, é uma parte, isso também já teve na Igreja Católica, o Império Europeu foi um império de sangue em nome de Jesus. Acabou, se matou, se roubou, se tá, em nome de Jesus. Agora, os caras estão matando em nome de Alá, certo? Só que, enquanto isso, todo mundo, eles são fundamentalistas. Aqui no Brasil, os caras estão invadindo o candomblé. Os caras, tem uma mãe de santo na Bahia que morreu do coração quando leu uma revista num jornal da Universal de que ela era o símbolo do Satanás no Brasil, no mundo. Quando você começa a dizer que você tem uma religião que é do Satanás, como se essa igreja representasse o mal, né? Como se o camarada que está dentro dessa igreja, ele é um camarada que tem a maldade pura dentro dele, né? E esses canalhas votam em Collor, em Sarney, em Maluf, e são quem então? Apoiam polícia matando as pessoas, são ladrões, são canalhas, são safados, né? E pregam uma coisa que vai redundar no racismo. Eu não tenho nada contra, se alguém quiser ser cristão, a minha irmã Carvãozinho, ela é budista, eu acho fantástico aquela coisinha preta. Espero que ela nunca veja isso. Você tá gravando? Não, mas eu acho fantástico. Ela rezando em... Engraçado que não tem chinês no terreiro. Não, ela fica fazendo aquelas coisas em japonês. Então eu fico olhando, o marido dela, eu não sei se é orar, sei lá o que é aquilo, em japonês. E é negra. E eu respeito. Agora, eu não posso respeitar quem desrespeita os meus descendentes, quem desrespeita a mim. Dizer que a igreja de matriz africana é do Satanás, é do mal, está condenando a mim, que sou descendente de africano. A minha descendência veio de lá. As igrejas de matriz africana não são igrejas que pregam a maldade pela maldade de maneira nenhuma. Ela prega a bondade, ela prega o respeito, como toda outra qualquer religião prega. E elas têm que ser respeitadas. Ela tem que ter o mesmo espaço que todas as religiões têm. E aqui a gente tem essa situação muito complexa, que eu vou dizer uma coisa para vocês. Vai dar um problema muito sério no Brasil. Nós ainda vamos entrar numa guerra religiosa dentro do Brasil. Guerra de morte. As pessoas vão morrer no Brasil por conta disso, né? Nós estamos pensando no pessoal matando fulano na Europa, na África, lá no Oriente Médio, em nome de Alá. Daqui a pouco nós vamos estar aqui. E esses caras vão fazer isso. E eles são ruins o suficiente para fazer isso. E vão fazer, e como eles têm a cabeça deformada, eles acreditam que aquilo é verdade. Uma vez uma mulher veio pregar para mim, e eu falei: minha senhora, por favor, vai para lá e salva aquele outro, salva aquele outro. E ela, minha sala, mas por favor, minha senhora, aí jogou embora, não aguentei. Falei: minha senhora, só para me expor uma coisa. Se eu aceitar Jesus, eu vou para o céu, vai. E a senhora também vai? Então, por favor, vai embora, porque eu não quero ir para o céu, a senhora é muito chata, e eu quero ir para o inferno, porque eu não vou aguentar. Se eu chegar no céu e ver a senhora, eu vou bater na senhora. Não deixa eu ir para o inferno, ela sair, some na minha frente, eu prefiro ir para o inferno, que lá tem os meus amigos, lá são aqueles caras que tomam cerveja, que eu bebo, que eu falo, enquanto os outros são chatos demais, não quero. Esse céu, para mim, não dá. Né? Mas é isso que eu queria falar para vocês. Hoje, nos pode falar que tu é preto, aí eu estou falando com maldade, depende do tom, né? Mas no caso, essa pergunta ainda bem que você é porque você fala, ela é preta. Não, sabe o que acontece? É o seguinte, na
verdade, se você tem, quando eu estou falando aqui com vocês, existe uma cumplicidade entre a gente. Né? O que eu estou trabalhando, entendendo é o seguinte: ao vocês estarem aqui fazendo um estudo sobre a questão da história da África e dos negros, eu estou entendendo que vocês estão muito próximos da luta contra o racismo. Né? Que vocês são as pessoas que são aliadas, né, dessa luta e que vocês vão contribuir com isso. Nesse sentido, a forma com que eu vou me dirigir com vocês é como eu dirigia entre meus amigos. Né? Então, quando você tem negros conversando com negro, tá bom, a gente conta piada, a gente tira um sarro do outro, etc. Mulher, quando se reúne, mulher com mulher, cada uma fala de suas coisas, tal, quando você está perto de dos aliados, você trabalha desse jeito, desse coisa. Agora, saiu daqui, não há mais essa cumplicidade. Né? E aí, você tem que passar, não tem essa. Eu vou tratar as pessoas como eu trato qualquer outra pessoa. Né? Vou ver se eu consigo explicar para vocês. Em São Paulo, tem um movimento hip hop, ele tem uma forma de trabalhar que é o seguinte: você encontrar dois rappers se encontrando, ou duas pessoas do movimento hip hop se encontrando, e aí bandido, fala ladrão, aí safado, mas isso é entre eles, no bandido. Aí, uma vez isso aconteceu, eu levei um rapaz branco para um samba de bandido, olha o nome que é bem simplório, samba de bandido. E aí eu cheguei lá, aí bandido, vai lá, safado, tudo bem e tal. E aí esse rapaz, que não era do meio, chegou com outro cara e falou assim: e aí, ladrão? O cara virou pra mim e falou: Batistão, qual é do cara? Se não tivesse com você, eu ia quebrar a cara. E o cara, eu falei: meu filho, fica quieto, cala a boca, fala oi, ponto. Por quê? Porque ele não é do meio. Então eu não vou dizer pra vocês: chama a pessoa de negão, chama pelo nome. Porque é o seguinte, tem gente que não gosta de ser chamado de negro porque incomoda, e tem o direito. Assim como tem gente que não gosta de ser chamado de branco. As pessoas não querem essa coisa. Ninguém vai ser negro, eu sou João Batista, eu quero que me chame de João Batista. Agora, quando você tiver entre pessoas iguais, aí acabou. A gente chama de tição, de carvão, de crioulo. Acabou, mas isso é entre nós. Eu brinco aqui com você, também minha irmã de carvão. Agora, sabe minha irmã aqui, você não chama minha irmã de carvão, eu estou ferrado. Entendeu? Eu posso, porque eu tenho essa intimidade. Entre vocês podem criar uma certa intimidade. E é bom, mas ela tem que ser permeada de muito respeito. Né? De você saber. Eu conheço muitas pessoas brancas que me chamam de negrão, mas porque pegaram uma intimidade comigo que não me incomoda e acabou. Mas não vou sair na rua e falar: ó, negão. Aí você vai ver: mas o que é? Não te conheço, não sei quem você é. Não te dei liberdade para me chamar de negão. Entendeu? Não é que eu tenho vergonha de ser. O que é? Não é meu amigo, não tem nada comigo, então faça favor, me respeite. Ponto. E aí, depois de virar meu amigo, pode chamar de qualquer coisa. Mas sempre lembrem isso. Se não tiver intimidade, chame pelo nome que vocês correm menos riscos. Não é? Como é que a gente chama? São as etiquetas. As negras afro-americanas se tratam assim, né? Isso essa forma de você se tratar é uma forma que pode ser que no mundo do samba as pessoas se tratem assim, mas é no meio deles. Saiu dali a conversa. Uma vez o Jô Soares foi entrevistar o Zeca Pagodinho, e o Zeca Pagodinho chegou e falou assim: eu tinha umas negras que me serviam e não sei o que. Aí o Jô Soares chegou e falou assim: aqueles negras vagabundas. E fala: não. Eram minhas amigas, não sei o que e tal. Por quê? Porque o Jô Soares perdeu a mão e achou que o Zeca Pagodinho estava desmerecendo aquelas pessoas. E o Zeca falou: não sou homem. Eu estou falando uma coisa aqui com você, que você não. Ele não fala isso explicitamente, mas tipo, você é um humorista, eu estava brincando com você, mas você perdeu a mão.
Então, você não entendeu, faz favor, elas são minhas amigas, me trataram muito bem, e tal. Ele muda imediatamente a conversa. Por quê? Porque senão as pessoas entendem errado. Né? Piadas, por exemplo. Tem muita discussão. Piadas assim, interessante. Gente, não é. Por quê? Porque se você escorrega e cai, é interessante. Mas se eu começar a pegar problemas físicos, problemas da sua idade, da sua convivência, não é mais interessante. Vocês estão me entendendo? Se você encontrar um camarada que não tem braço, ficar chamando ele de manetão e tal, é ofensa. Agora quem está no meio, tem um colega que dava aula e os caras chamavam ele de chicote. Ô chicote, chicote. Ele perguntou, por que você chama ele de chicote? Você não sabe pensar? Não, isso é verdade. Aí chamaram o menino de nascido com um braço, por uma questão de genética, sem osso. Então você diz, vem cá, chicote, o menino não dava. Mas aí eram os amigos dele que chamavam. Não era qualquer uma pessoa para de fora. Depois pode ter virado o apelido dele, não sei. Né? Mas não era bom. É isso, entendeu? Quando você está no meio, você pode tirar sarro de qualquer um, desde que você tenha intimidade. Ela não tira sarro, não é capoeirista. Então aí dançou. Mais alguma pergunta? Eu espero ter contribuído com vocês. E Carlão, vocês vão ter. Eu vou ficar morrendo de inveja, né? Porque é um curso que eu adoraria fazer. E não dá, né? 4 anos vai ser pouco, né? Não, a gente está apostando que vai ser uma coisa boa. Não, vocês vão aprender muito. Toda essa informação que eu passei para vocês e o Carlão passou é de muito tempo de militância, de pesquisa, de estudo, né? A gente lê muito, a gente discutir muito, e você manter 1000 relações. Vocês vão ter isso condensado em 4 anos, né? Vocês vão ver essa coisa de uma forma muito mais ampla, que é muito legal. O que é legal, né, é que a gente conseguiu. Hoje a gente consegue, quer dizer, vocês conseguem ter, conseguirão certamente ter essa visão, né, uma outra visão, uma visão que a gente construiu, porque a gente não teve essa referência. A minha mulher, a Cris, quando ela começou a namorar comigo, um belo dia ela trouxe um jornal sobre a questão do negro que ela encontrou lá. Aí ela encontrei essa coisa aqui, tá pedindo isso aqui para você ler. Né? Aí eu estava lá e falei assim, te conhecer está me fazendo um problema, porque eu não vejo mais o mundo como era antes. Né? Então agora eu fico prestando atenção se tem negro, se não tem, então, que para ela não olhava, para essa questão era tudo igual, tudo cinza. Né? E de repente ela começou a perceber que existia uma outra coisa e existem diferenças. Eu tenho certeza que vocês terminam esse curso diferente de como vocês entraram. Que vocês vão começar a olhar para o mundo de uma outra forma. E o que é bom? Vocês vão ser professores, ou já são professores alguns. Vão começar a atuar nas escolas e perceber algumas coisas que vocês vão mudar. Uma vez um professor, o professor chegou na sala e falou, vamos fazer a consciência negra. Um evento, aí o professor falou assim, por que não tem consciência branca? E eu não estava na reunião. Aí a mulher falou assim, você não estava, não sabia o que eu responder. Eu falei, na próxima reunião pedagógica, a gente responde para ele. Aí a professora pegou, eu cheguei e falei, professor, sabe por que não tem dia nacional da consciência branca? Ele, por quê? Porque dia de branco é todo dia. Quem tem dia são os desgraçados. Mulher, preto, índio, homossexual. Branco, homem, não precisa de dia. O mundo, o ano inteiro é dele. Mas eles não querem dar nenhum dia para a gente. Cara, você não pode ter um dia para pensar na consciência negra, que é ruim. Mas você pode pensar o mundo inteiro, o ano inteiro, como branco. E aí esse professor, ele mudou. Ele falou, mas eu nunca tinha pensado nisso. Né? De que, não é legal. Eu gostaria que não tivesse dia do negro, dia da consciência negra.
tem dia do índio, Professor, tem dia da mulher. Professor Carlão, esse material que estava no slide vai ser disponibilizado para a gente? Não, isso são referências para a gente buscar nas leituras. Né? Mas vocês vão ter contato com uma literatura que é muito interessante, porque a gente não tinha professores negros, né? Não tinha autores, nós não tivemos. E quando a gente ocupa esse espaço, a gente traz uma outra bagagem, é isso que a gente quer fazer. Né? Quer dizer, especialmente quando a gente se transporta antes de ir para a academia, entrar na universidade. Eu tive na USP só o caminho. Eu tinha uma professora antropóloga, que hoje é colega da gente, a Alba Lá do Rio. A gente estava num congresso recentemente, ela falou, agora, isso faz uns 4, 5 anos, ela ficou me olhando e falou, sabe o que eu me dei conta? Você foi meu primeiro aluno negro. E eu fui durante quase toda a minha graduação, 4 anos na Unicamp, o único aluno negro de Ciências Sociais. Então a gente tinha como referência o Clóvis Moura, que era negro, mas não era professor de universidade, porque ele era comunista e tal, então a USP nunca aceitou. A gente tinha o Almi Dias, que também não era professor de universidade. E algumas pessoas, tipo Lélia Rosales, que era parte terceira de militância, etc. E tal. Nossa formação foi na militância. E aí a gente vai para a universidade para compreender essa história. Né? Então hoje, principalmente por conta dos NEABs, a gente tem um grupo de intelectuais negros produzindo. Né? Muito produzindo. E são esses que a gente traz para a interlocução. Entendeu? Porque a gente nos outros cursos a gente não vê. Eu lembro que eu estava dando aula no curso de História, uma disciplina chamada Etnologia Brasileira, não, Antropologia Nacional e Regional. E aí eu montei uma bibliografia com autores negros. E um aluno reclamou, falou, professor, nós vamos só discutir negro. Eu falei, mas você faz um curso de História, qual é o curso que você tem nessa leitura? E você já reclamou uma vez? Não. Quer dizer, essa coisa do não reconhecimento, né, da ligação. Então, trazer os nossos textos, né, trazer os textos do Batista sobre o Rick Bloch, os meus também, o texto da Nilma, que é uma grande referência para a gente, enfim, a gente vai. O curso começou bem, né, com a Nilma ontem, eu venho hoje, daqui a pouco foi outros pretos. Bom, a Nilma assumiu agora, mas ela está junto com a gente na militância há um tempão também. Ela foi da Associação Brasileira de Pesquisadores. Então, isso que você falou é verdade, a gente não tinha referência de negro, não, gente. Hoje a gente faz Congresso Nacional de Pesquisadores Negros, hoje você tem uma quantidade bastante grande de doutores negros. Isso é muito importante, porque uma coisa é quando nós falávamos lá embaixo como militante, nós éramos objeto de pesquisa, né? Todo mundo estudava a gente. E hoje você tem os negros falando e estudando qualquer coisa, não é só para estudar negros, não. E começando a mudar. Eu achei muito importante ontem quando o ministro da Educação disse a cotas vai continuar enquanto houver racismo no Brasil. O que eu acho muito interessante é que ele é professor da USP que não aceita cotas, né, que luta contra cotas violentamente e que há pouco tempo um professor deu uma aula racista dentro da USP, falando semana passada, né, por aí. Negócio maluco, mas o ministro vem e diz isso. É a mesma coisa, o que ele disse agora, quando o Haddad foi ministro da Educação, falou a mesma coisa. Então alguma coisa está mudando lá. Bom, gente, Boa. daqui a pouco não tem mais não. Verdade. Boa.